quem é que ordenou o assassinato? Isto é importante. Se tiverem resposta para essas três questões, naturalmente que vão dizer que a acusação que estão a fazer é uma acusação totalmente infundada, não é? Portanto, o que acontece? Eu gostava também de fazer aqui um pequeno reparo. Não é a primeira vez que eu promovo manifestações em Moçambique. Em 2023, quando nós ganhamos as eleições na cidade de Maputo, nós fizemos manifestações durante 40 dias, um mês e meio. Que as pessoas fixem isto, porque às vezes as pessoas têm memória curta. Fizemos manifestações durante um mês e meio. Nós marchamos pela cidade de Maputo durante um mês e meio, reivindicando, protestando para a reposição da verdade eleitoral. E nessa Mas então altura, por que claudicou durante um mês, essa luta? A Renamo vendeu-se depois aos dignos da Frelimo? É que de repente vimos o engenheiro Venâncio anunciar para o dia seguinte a continuidade e no mesmo dia seguinte uma outra informação da Renamo. A Renamo considera que sim, vendeu a não foi, vitória, a sua vitória na cidade de Maputo? sim, quer dizer, na cidade de Maputo foi exatamente o que aconteceu. Portanto, nós estávamos dispostos a continuar com as nossas marchas, eram pacíficas, portanto, não se destruía bens privados nem públicos de forma nenhuma. Nós marchávamos e estávamos a arrastar cada vez mais pessoas. Olha, a cidade de Maputo é uma cidade, politicamente, a gente chama da cidade imobilizável. Isto é uma cidade difícil de mobilizar pessoas para um propósito social ou político. Mesmo o próprio Partido Frelimo, que tem 50 anos de história de governação por aí fora, para conseguir ter 300 pessoas na cidade de Maputo a marchar, tem que prometer bebida, comida, dinheiro, por aí fora. Portanto, é uma cidade muito difícil de mobilizar pessoas. Mas nós, na cidade de Maputo, estávamos a crescer e tínhamos chegado ao nível de arrastar no meio da cidade 7.000, 8.000, 9.000 pessoas nas marchas. Não é? Então, as pessoas estavam disponíveis para ir para além daquele mês e meio de marchas, mas infelizmente a liderança da Renamo mandou suspender as marchas e convocou, todos tinham sido eleitos para as assembleias autárquicas a tomar posse. Portanto, isto de fato para mim foi um balde de água fria, ou se calhar nem Sim, balde de água mas fria, mas foi um balde. engenheiro, diga-nos uma coisa, olhe nos olhos, olhando para a sua câmara, olhe bem para a sua Sim, sim. câmara, para nós ver, Eu gosto disso. aproxime-se um pouco da Sim. sua câmara, que é para a gente ver bem as suas feições faciais e os seus olhos. Não recebeu mesmo nada neste pacote. Regalias, de posições, o que quer que seja. Zero. Porque eu nunca, mas nunca aceitei colocar as minhas convicções, princípios em asta pública. Portanto, absolutamente nada. E eu digo isto, Mano William, porque não é um problema só eleitoral. Eu fui comentador de televisão durante muitos anos. E já na altura que eu era comentador de televisão e muito crítico, eu sempre fui aliciado. Essas coisas foram sempre um denominador comum na minha vida. E eu sempre fiz questão dos meus comentários na televisão de dizer: olha, ontem. E eu chegava a situações muito mais críticas. Uma das vezes eu cheguei a dizer o nome da pessoa que me tentou subornar. E toda a gente dizia: porra, isso é um perigo, isso aqui é grave. Você está a acusar um ministro de tentar te subornar-te. Epá, esse gajo vai te levar à barra do tribunal, epá, e você vai se dar mal. Mas esse ministro nunca teve coragem de abrir qualquer processo contra mim, porque ele sabia que eu tinha provas de que ele tentou me aliciar. E eu sempre falei disto. É por isso mesmo que em Moçambique as pessoas perguntam: mas olha, esse jovem entrou na política muito recentemente, só tem mais ou menos 12 anos de política ativa, como é que ele tem tanto entrosamento com a população? Como é que as pessoas acreditam muito nele? É que as pessoas acreditam nos exemplos. E digo-te uma coisa: as pessoas não acreditam em exemplos só de palavras. As pessoas querem ver atos concretos em que você foi desafiado e que você se fez prevalecer pela integridade. Então as pessoas querem ver exemplos. E as pessoas já viram em mim inúmeros exemplos de aliciamentos, de ameaças, de situações críticas
e que era muito mais confortável eu aceitar ser acomodado do que continuar a lutar. E eu continuei a lutar. Só para dar-te um por exemplo, exemplo. ok, Sim, nunca aceitou Alfazema, absolutamente. critica-o e considera ser o engenheiro covarde. Abel Chivucovuco, em Angola, também o considera covarde. Considera-se um político covarde? Claro que não, porque, olha, eles usam essa expressão porque eles sabem que toda a minha vida foi exatamente uma antítese disso. Então, isso é uma provocação psicológica, percebe? Porque eles próprios têm certeza e têm convicção de que eu nunca fui covarde. E então fazem essa provocação. Mas, por exemplo, em relação ao Alfazema, bem, o Alfazema está mais do que claro de que o Alfazema está a precisar mais de ajuda psicológica e psiquiátrica do que outra coisa. Portanto, nem vale a pena falar dele. Ele precisa da nossa ajuda, coitado. Agora, em relação ao nosso mano Chivuco Vuco, há uma coisa que em filosofia chama-se de crítica performativa. É o que está a acontecer com ele. Quer dizer, a crítica performativa o que é? É você critica severamente atos dos quais você também é praticante dos mesmos, não é? Então é aquele que tem medo da sua imagem no espelho, então prefere acusar o outro de ser feio porque ele não quer falar da sua própria feiura, não é? Então o grande problema o Mano Abel, que é uma pessoa que eu respeito, eu lembro-me que eu já privei com ele, acho que em 2016, quando ele esteve em Moçambique. Mas o grande problema do Mano Abel é que o que ele está a dizer acaba sendo uma grande contradição, porque ele, toda a gente sabe que foi uma pessoa que dedicou boa parte da sua vida para a democratização da Angola, né? Pela luta pelo fortalecimento democrático em Angola. Mas mesmo assim, ele não conseguiu remover o MPLA. Então, se fazer uma luta que custou vidas, que é o caso da Angola, por exemplo, custou muitas vidas, e o termômetro ser retirar o partido no poder ou não, então isso também aconteceu em Angola, que o MPLA não foi removido, mas muitas vidas foram perdidas. Então, se o termômetro é esse, eu acho que o caso dele é até muito mais grave do que o meu, porque ele tem muitas almas que foram perdidas que estão nas suas costas. Então, eu acho que é um argumento até muito mais benéfico e ajustado a alguém que tem a capa do MPLA do que alguém que se diz da Ok? oposição. Então, o caso do Mano Abel, eu acho que é um Vamos problema de atender. Vamos atender. inserção política, a perda de credibilidade política. Então, isto às vezes leva os mais velhos, a chamada dor do cotovelo, a ter algumas contradições, digamos assim, na sua própria personalidade e, digamos, dos seus posicionamentos políticos. Muitas vezes são reflexo de determinadas contradições internas pelo fato de, ao longo do tempo, sentirem que estão a perder relevância política, estão a perder relevância social. Então, isso levanta, às vezes, inflamam-se internamente com pessoas que eles acham de que estão, digamos assim, com uma grande Ok. aceitação popular ou com uma grande inserção política, não é? É mais isso, né? É mais isso. Eu, Ok. eu não Ok. fiquei ofendido eu não fiquei ofendido com a Belchi Vucu Vucu, porque eu, felizmente, como pastor, uma das coisas que a palavra de Deus diz é que existem dons específicos que são atribuídos àqueles que temem a Deus, em que eu posso perceber na alma dele mais as aflições, os medos, as frustrações. Então, eu tenho que ser solidário com ele e não ficar zangado com ele. Então, eu estou disponível a continuar a orar por ele e a fazer tudo para que ele possa sair desse poço de aflição em que ele se encontra. Ok. Antes de voltarmos à palavra si e ao Isidro, que tinha palavra, com a permissão, porque o Isidro é da casa, vamos passar à nossa plateia, que inaugura este